3 do livro de Eclesiastes, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Está fraco. Eu acho que o calor hoje. Vocês comeram uma feijoada hoje? Quem achou, diga amém. Ah, está melhorando. Vamos lá, todos juntos no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Amém. Curva a sua cabeça, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos reunidos nesta igreja. Deus, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça. Neste momento nós levamos os nossos pensamentos cativos e depositamos até a cruz do Calvário. Pedimos a ti, Espírito Santo, nos traz a tua palavra rema e fala conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Amados irmãos, o sábio Salomão, ele escreveu que há um tempo determinado debaixo dos céus para todo o propósito. Essa frase, esse versículo me chama muito a atenção e nos ensina muitas coisas. Quem já se pegou pensando ou dizendo: não estou entendendo o que Deus está fazendo? Alguém já fez essa pergunta para si mesmo? Ou já perguntou para outra pessoa: eu não estou compreendendo o que eu estou passando, por que que isso está acontecendo? Eu acho que a maioria dos irmãos já se fez essa pergunta. A grande questão é que você, nós podemos até não estar entendendo o que está acontecendo agora. Mas uma coisa nós precisamos ter a certeza: isto tem um propósito em Deus. Tudo tem um propósito em Deus. Deus não permitiria algo na sua vida se não tivesse um propósito. Então tudo tem um propósito. A nossa vida, ela tem um propósito. Eu sempre falo sobre isso. E o Salmo de número 139, que fala da onisciência, da onipresença, da onipotência do nosso Deus, fala que antes da formação do mundo, Deus sentou no seu trono e Ele escreveu a tua história. E quando Ele escreveu a tua história, antes de que nada disso ainda existia, Ele determinou os seus dias. Então, se Deus Ele escreveu a tua história, Ele determinou os teus dias, antes que todas essas coisas existissem, então tudo que está ocorrendo na tua vida tem um propósito. Agora, o que nós precisamos entender é as lições práticas que a vida, através dos propósitos de Deus, nos ensina. Porque aprendendo as lições práticas da vida, nós viveremos os propósitos de Deus. Se você não conseguir entender e você não conseguir extrair as lições, você pode ter a promessa, mas não viver a promessa. Existe uma situação que eu já ouvi muitas pessoas dizer que quem tem promessa de Deus não morre. E eu já vi muitas pessoas partirem dessa terra sem vivenciar as promessas de Deus. Porque a única promessa que Deus nunca abrirá mão é a promessa que está registrada. Quer ver um exemplo? Eis que cedo venho,
guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esta é uma promessa que está registrada. Essa não é uma promessa pessoal, ela é uma promessa coletiva. Deus tem compromisso com isso. Isso nunca irá mudar. Ela vai se cumprir, independente da minha vida, ela irá se cumprir. Agora existem aquelas promessas que são promessas pessoais. São promessas que Deus faz ao teu coração. Promessas que Deus libera sobre a tua vida acerca de ministérios. Promessas que Deus libera sobre a sua vida acerca da vida profissional, sentimental. Essas promessas são condicionais. Ela está condicionada à sua vida. Se você souber viver de acordo com aquilo que Deus te ensina, então você viverá essas promessas. Se você não souber viver e não aprender as lições práticas, o que pode ocorrer? Você partir sem viver as promessas. Então, nós precisamos aprender as lições práticas que o Senhor está nos ensinando. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. Sim ou não? E tirou com mãos fortes e os conduziu para o deserto. O propósito de Deus, preste atenção, o propósito de Deus era levar o povo pelo caminho que Deus ensinaria e falaria ao coração deles, para que eles pudessem desfrutar da terra prometida. Existia um caminho mais perto de 3 dias, sim, mas aquele caminho levaria eles direto ao exército inimigo, e eles morreriam a fio de espada, porque eles não sabiam guerrear. Então Deus conduziu eles pelo deserto, mas o deserto, preste atenção, o deserto na vida deles era uma lição prática. Deus não levou eles para morarem no deserto, levou para que eles passassem pelo deserto. Agora, o que Deus queria ensinar àquele povo? A primeira coisa, que tudo que eles aprenderam no Egito, porque muitos cresceram dentro de uma geração que se desenvolveu no Egito, e eles aprenderam toda a cultura do Egito, aprendeu as crenças do Egito, eles observavam diariamente as pirâmides, observavam a criação, a cultura do Egito. Então Deus falou assim: eu preciso colocar os meus ensinamentos no coração do povo. Então eu vou levá-los ao deserto e vou me revelar a eles. Então Deus, quando Ele quer se revelar, Ele se revela da maneira que Ele achar melhor. Uma das maneiras que Deus escolheu se manifestar na vida daquele povo, Deus permitiu a fome chegar. E quando a fome chegou, eles ficaram apavorados. E Deus disse assim: eu vou alimentá-los, eu vou cuidar deles. E eles começaram então a conversar e ter um bate-papo, vamos dizer assim, com Moisés, dizendo: Moisés, espera aí, você nos tirou da terra do Egito para morrer nesse deserto de fome? A primeira coisa que Deus identificou no coração daquele povo, sabe o que foi? A ingratidão. Porque eles acabaram de sair de uma terra que eles eram escravos durante 430 anos aproximadamente. Eles estavam escravizados. E Deus libertou eles do Egito. Deus mostrou o poder quando enviou as 10 pragas. Deus mostrou o poder quando abriu o Mar Vermelho. E agora o povo no deserto acha que vão morrer de fome. Eles não aprenderam nada no Egito. Então Deus teria que levá-los ao deserto, porque Deus sabe se aprendemos as lições ou não. Então Deus disse assim: já que eles não aprenderam no Egito a minha grandeza e o meu poder, eu vou trabalhar no deserto. Permitiu a fome chegar. Quando a fome chegou, olha para vocês verem, se eles tivessem aprendido a lição, qual era a primeira coisa que eles fariam? Espera aí, não tem comida, mas lembram que Deus é poderoso.
Ele enviou as 10 pragas, Ele nos tirou com mãos fortes, abriu o mar vermelho. Moisés, fala com Deus, e Deus vai mandar comida. Mas o povo não tinha aprendido a lição. A Bíblia diz que o povo caiu na murmuração, a ingratidão. Aí Moisés olhou e disse, ouvindo eles dizerem, lá no Egito nós tínhamos as panelas com carnes, pepinos. Isso irou o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus falou assim, Moisés, eu vou dar comida a esse povo. Eu dou comida a esse povo. A Bíblia diz que Deus fez um maná no deserto. De repente Deus foi provar o coração do povo de novo. Agora o povo está com sede e não tem água para beber. Mas eles viram o poder do quê? Da provisão do maná no deserto. Chegaram nas águas de Mara e chegaram sedentos, pegaram as águas e eram amargas. O que o povo fez? Murmurou novamente. Já eram para ter aprendido a lição, que não era para murmurar, era para acreditar no poder de Deus, mas eles preferiram murmurar. Moisés, nós vamos morrer de sede, as águas são amargas. A Bíblia diz que Moisés pega o lenho, toca nas águas e elas ficam doces, e o povo bebe. Só que eles não aprenderam nada. Toda situação o povo murmurava, toda situação o povo murmurava. Queridos, aquele povo viu o sapato crescer nos pés. 40 anos. 40 anos é uma vida. Uma criança, ela nasce usando o número 1, número 2, número 3, 4, 5. Aos seus 40 anos, praticamente o seu pé está definido entre 40, se for homem, 41, 42, 44. As mulheres estão definidas entre os 35 até o 38, 39, seja lá a exceção que tiver. Mas eles viram o sapato crescer junto com os pés. Eles viram a roupa crescer junto com o corpo. E o povo murmurava. O povo foi tão obstinado que um dia Deus chegou para Moisés e disse assim, Moisés, o povo verá a terra, mas eles não herdarão a terra. Que sentença! Eles verão a terra prometida, mas não habitarão na terra prometida. Ou seja, eles tinham a promessa de herdar a terra, mas não herdaram. Por quê? Não aprenderam as lições práticas. Ficaram 40 anos dando volta no deserto. Essa introdução eu quero te chamar a atenção para você avaliar um pouco a sua vida. Se a sua vida está subindo, se você está indo ao encontro das promessas que Deus liberou ao teu coração, se elas estão se materializando no dia a dia, ou se você está dando volta no deserto. Se está dando voltas, voltas e voltas e mais voltas, ei, é preciso parar e mudar o comportamento, o pensamento e as atitudes. Porque eu não posso ser aquela pessoa que tem a promessa, mas que não conseguirá viver as promessas. Eu preciso ser aquela pessoa que tem a promessa e que caminha de encontro à promessa e abraça a promessa e vive a promessa e se alegra com a promessa.
porque Deus é um Deus poderoso para isso. Então eu preciso aprender as lições que a vida me ensina, as lições que as minhas lutas me ensinam, e ser moldável. Quando eu estava ontem, porque hoje eu passei o dia com o pastor conversando, então eu peguei a madrugada de ontem para hoje, para meditar em cima de uma palavra que na semana Deus veio falando comigo, e eu fiquei a madrugada preparando, pensando, avaliando, aproximadamente até as 3:30 da manhã, e Deus falando muito forte ao meu coração: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Só que muito conhecimento que nos falta não é devido à falta de leitura ou de estudo bíblico, mas é de não prestarmos atenção naquilo que Deus está nos ensinando no dia a dia. Tem pessoas que passam a vida inteira dando murro em ponta de faca. Sabe que isso não vai dar certo, sabe que essa não é a vontade de Deus, mas prefere insistir naquilo que Deus não está. Deixa eu te dizer uma coisa. Domingo passado na ministração, ou quarta na ministração, até um texto que eu vou falar, foi dito quando Deus chegou e disse: Moisés, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou mais caminhar com vocês. Eu vou abençoar a vida de vocês. Eu vou enviar o meu anjo vai quebrar o laço, vai destruir os inimigos, e vocês caminharão. Só que eu não posso mais caminhar com vocês, porque o povo é de um coração duro. Agora eu me pergunto, Deus está caminhando conosco? É uma pergunta. Nós temos a presença do anjo, amém? Glória a Deus, e que Deus libere potestade de anjos para trabalhar em nosso favor. Glória a Deus, que eles sejam bem-vindos, que eles trabalhem, que eles guardem os nossos pés, para que nós não venham tropeçar em alguma pedra. Mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é outra. Deus está caminhando conosco? Esta é a minha pergunta. E quando eu digo caminhar, não é fazer parte do meu culto, eu estou te dizendo do meu dia. Deus caminha, Deus anda, Ele vai aonde eu vou, Ele pode entrar onde eu estou entrando. São lições práticas da vida que nós precisamos aprender. E nós precisamos pegar essas lições, então dizer assim: peraí, se isso está travando alguma área da minha vida, eu preciso mudar. Eu não quero que esta área da minha vida fique travada. Eu quero que esta área da minha vida venha fluir como o rio de Deus flui. Então eu alinho a minha área, eu alinho a área da minha vida, para que a palavra de Deus possa fluir, as coisas podem acontecer, e eu venha vivenciar o que Ele me prometeu. Querido, ser trabalhado por Deus não é fácil. Você sabe por quê? Porque Deus trabalha onde precisamos mudar. É muito maravilhoso o que eu escutei do pastor Genivaldo hoje dizendo para mim, mas olha como que Deus está fazendo as coisas. Olhar hoje tudo isso é maravilhoso. Olhar essa igreja em tão pouco tempo, com a equipe pastoral que vocês são, os membros que vocês são, isso é maravilhoso. Mas para isso estar acontecendo, teve toda uma escola, teve todo um processo, que cada um de vocês tiveram que aprender, e eu principalmente, eu tive que passar por essa escola,
e sentar como aluno e dizer: Deus, me ensina, porque eu não sei fazer. Deus, Ele nos ensina. A primeira coisa que faz Deus ter acesso ao nosso coração, eu vou te dizer, está no Salmo de número 11 e o versículo 5, que diz assim: o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, Deus odeia. Então a primeira coisa que Deus faz na vida de uma pessoa é prová-la. Você sabe por que Deus usa a prova? Tem muitas igrejas por aí, tem muitos lugares por aí, tem muitos pastores por aí. Eu não sou contra, cada um fala o que, e prega aquilo que eles acham que deve ser pregado. Que dizem que quem está sendo provado é porque Deus não é na vida dele. Que diz: se você está passando por uma enfermidade, Deus não é na sua vida. Se você está passando por um tempo difícil, Deus não é na sua vida. Só que quando eu entro nas escrituras sagradas, eu descubro que Deus tem acesso ao coração do homem através da provação. Porque quando estamos sendo provados, o nosso coração fica mais acessível. Sim ou não? Sim ou não? Quando estamos passando por um período de dificuldade, o nosso coração ele fica mais sensível e nós aceitamos o toque de Deus com mais facilidade. Então Deus ele tem acesso ao coração do homem quando ele leva o homem no deserto. Porque Deus falou isso: levarei o meu povo ao deserto e falarei ao teu coração. Por quê? Porque o teu coração estará acessível. Então ser provado é uma porta que Deus abre para ter acesso ao teu coração. Agora, se você está sendo provado, eu quero te dizer, Deus tem um propósito nisso. E o propósito de Deus é maravilhoso, porque Ele está preparando a tua vida para galgar o lugar que Ele te prometeu quando você recebeu a promessa. E Deus sabe que se você não for trabalhado para chegar lá, você não saberá viver. E se você não sabe viver o que Ele tem para te dar, Ele não pode te dar. É que nem um pai. É que nem um pai. Se ele ama o filho, ainda que o filho já tenha a idade para dirigir um carro, ainda que o filho tenha a idade, se o pai sabe que o filho não tem juízo, o pai não entrega a chave do carro, porque vai falar: ele pode fazer uma loucura e pode bater esse carro, ele pode ir a óbito. Não. Quando você tomar juízo, então eu te darei um carro. É a mesma coisa. Deus não pode entregar para uma pessoa algo que ela não vai saber lidar, porque ela vai fazer tudo errado. Em vez do nome do Senhor ser glorificado, vai trazer prejuízo para o reino. Então ser provado é receber a oportunidade de ser trabalhado por Deus para chegar aonde Deus te prometeu. Então, a primeira lição que nós devemos tirar: nunca murmure por aquilo que você está atravessando. Pare de reclamar. Não entre nesse jogo. Não abra a tua boca para reclamar ou para murmurar. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você murmurar, você pode simplesmente estar sentenciando a tua vida a ficar dando volta no deserto. Então não murmure,
Deus, por que eu estou atravessando isso? Deus, por que isso está acontecendo? A minha pergunta tem que mudar. Deus, me faça enxergar o que eu não estou enxergando. Me faça entender o que eu não estou entendendo. Me faça compreender o que o teu Espírito está querendo me ensinar. E aí, quando você aprender, quando você entender, você vai ver que essa situação passa, porque você chegou no tempo de ser promovido. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a obra perfeita, para que sejas perfeito e completo, sem faltar alguma coisa. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo: amados, tenham alegria, tenham gozo. Você viu como que tudo é o contrário? Estou sendo provado. Irmão, o que está? Estou passando uma luta, estou passando uma prova. Está acontecendo isso. O semblante cai. A pessoa fica abatida. A pessoa fica apática. A pessoa perde o desejo. A pessoa não quer mais estar em Deus como ela estava quando tudo estava bem. Por quê? Porque lhe falta o gozo. Porque na realidade, o gozo só fazia parte quando tudo está bem. E não é isso que nós devemos estar. Nós devemos ter alegria em qualquer situação. Você quer mais do que a vida de Jó? A mulher dele chamou a ele para cair em si, fez ele colocar os pés no chão, porque quando a luta é muito grande, parece que nós estamos anestesiados. Sim ou não? Você fica até meio aéreo. Imagina perder todos os filhos no mesmo dia. Imagina perder toda a riqueza no mesmo dia. Aí a mulher dele disse: Jó, acorda, olhe para a sua vida, examine a sua vida, olhe para dentro de si. Olhe que você perdeu tudo. Acorda, olha para o que está acontecendo, cai em si. Você não tem mais nem saúde, você está se coçando com caco de telha. E ainda vem falar de fé. E ainda fica aí com o teu posicionamento em fé. Amaldiçoa a Deus e morra. Jó olhou e disse: mulher, como uma louca falas, assim tu está falando. Deus nos deu o bem, por que Ele também não nos daria o mal? Deus deu, Deus levou, glorificado seja o nome do Senhor. Eu estou alegre no meu Deus, ainda que esta situação esteja contrária. Quando todos ainda ficarem tentando contra a vida de Jó, para lhe roubar a única gota de alegria, você sabe aonde ele sustentava a alegria dele? Quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. O que ele está dizendo? Eu sei que o Cristo, o Deus que eu sirvo, que pode me redimir, ou seja, me livrar dessa situação, me restaurar dessa situação, Ele não está morto, Ele está vivo. O meu Deus está vivo. É o que ele está dizendo. Se eu tenho alguma alegria, não é pelo que eu estou passando, mas pelo o conhecimento que eu tenho do meu Deus. Ele está vivo. Então, o que Tiago está dizendo? Tenha gozo, mantenha a tua fé, mantenha a tua alegria, mantenha as tuas forças, quando várias provações vierem, sabendo que estas provações, elas
porém, opera a paciência. É um fruto do Espírito. E que ela te deixará perfeito, te deixará completo, para que não falte alguma coisa. Eu quero profetizar na tua vida. Levante as tuas mãos. Toda sorte de provação que venha, é uma porta que Deus abriu para trabalhar na tua vida, para te deixar completo, aperfeiçoar a obra dele na sua vida, para que você venha viver amanhã aquilo que ele te prometeu, sem te faltar alguma coisa, sem te faltar nada. E quando você olhar para trás, você irá dizer: estou mais forte do que ontem. Esse é o motivo de Deus. Olha o que diz o Salmo de número 66, o verso de 10 a 12. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinaste, como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste em um lugar vitorioso e espaçoso. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: Deus tem um propósito, irmão. Deus tem um propósito. O propósito de Deus é maior. O propósito é maior do que você está atravessando. O propósito é maior do que o que você está atravessando. O propósito de Deus, ainda que seja um período difícil, o final, você terá um lugar de vitória nele. Amém? A Bíblia diz, e eu quero falar sobre o propósito de Deus, entrando já quase para o final da nossa mensagem, eu quero te dizer que tudo tem o seu limite. Tudo na vida tem um limite, sim ou não? Tudo tem o seu limite. Se você não tiver limites, as coisas não darão certo. Então, tudo tem um limite. Até Deus conhece o teu limite. A Bíblia diz isso. Salmo de número 103, o versículo 14, a Bíblia diz assim, ó: pois Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a tua estrutura. Diga comigo: Deus conhece a minha estrutura. É o que a Bíblia está dizendo. E Ele se lembra de que somos pó. Então Deus nunca permitirá algo acontecer além das suas forças. Deus nunca permitirá algo acontecer que vai além da sua estrutura. Então mude o pensamento. Eu tenho aprendido com Deus, e minha esposa é testemunha disso. Porque vocês acham que nós não passamos por provações? Vocês acham que nós não passamos por dificuldades? Você acha que tem momentos na vida que o desespero não quer tomar conta? Só que de repente a gente começa a conversar e eu digo para ela: Deus tem um propósito. Se estamos até aqui, porque Deus sabe que nós conseguimos. Não vamos parar. Então nós avançamos, e quando avançamos, Deus permite que as coisas possam avançar juntas. E tem situações que se acabam e tem situações que permanecem. Por quê? Porque Deus conhece a estrutura. E quando Deus quer nos ensinar e nos provar, eu vou dizer bem claro para você: Deus nunca mudará os planos. Ele vai até o fim
daquilo que ele determinou. Então não adianta, entenda, não adianta o vaso contender com o oleiro, não adianta o servo contender com o seu senhor, não adianta nós contendermos com ele, porque ele sabe até onde ele pode ir. Você já pegou aquele momento que você diz, eu não vou aguentar mais, eu não aguento mais. Aí passa mais um mês, passa 2, passa 3, passa mais um ano. Daqui a pouco Deus te dá vitória, tudo volta ao normal. Aí você olha e fala assim, eu pensei que eu não ia aguentar. Eu pensei que não aguentaria. Sabe por que você aguentou? Porque Deus conhece a tua estrutura. E Ele deixou as coisas acontecerem até onde você suportaria. Então isso é muito importante. Vamos observar a vida de Ana. Ana estava passando por uma luta tão grande, porque Ana queria gerar filhos e não podia. Penina, que era mulher do seu marido Eucana também, gerava filhos e zombava dela. A Bíblia diz que Ana ficou tão mal, que ela entrou num quadro depressivo. Ela entrou numa luta pessoal. Ela entrou numa luta de alma. Os sentimentos, o coração. Eu te provo isso quando nós lemos a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Olha o que o seu marido chega a dizer para ela. Ana, por que choras? Por que você não come mais? Uma pessoa, quando ela está numa luta, numa dimensão tão grande, ela perde o apetite. Só chora. Só lamenta. Ela estava no seu limite. Mas isso não mudou. Isso não mudou o coração de Deus. Entenda, eu sei que chorar faz parte. Eu sei que chorar faz parte. Tem momentos que dobramos os joelhos e não temos palavras. E o sentimento fala mais forte, sim ou não? Sim ou não? Tem momentos que é só lágrimas, que é só choro, porque não existe palavras. Só que isso também não muda o coração de Deus, porque Deus sabe que não se ganha o coração dele com choro. Deus é pai, mas Ele é um pai que sabe lidar com o filho. Não é que nem você, seu filho chora, você vai lá e faz o que ele quer. Sua filha chora, você vai lá e faz o que ela quer. Deus fala, não, eu preciso ir até o final com ele, com ela. Então a Bíblia diz que Ana parou de comer, Ana começou a chorar, Ana ficou tão para baixo, que o teu coração estava mal. Mas a Bíblia diz que Ana se levantou daquela situação e foi ao templo orar. Aí muda o coração de Deus. Porque num momento como esse, a primeira lição que eu preciso entender é que o meu problema, a minha situação, tem que ser colocada aos pés da cruz. Então eu entro em oração. E quando ela começou a orar, a Bíblia diz que Ana não tinha palavras. O sacerdote Eli passou por aquele lugar e observou que Ana só mexia os lábios. E ele, quem sabe ele passou, ela estava ali com os joelhos dobrados, ele observou, parou, voltou, tentou escutar alguma coisa, não escutou nada, ficou pensando, mas que situação é essa? A esta hora do dia, ei, a esta hora do dia a senhora está embriagada, está bêbada, porque você mexe a boca, mexe os lábios, mas não sai som. Ana não ficou brava com o sacerdote. A Bíblia diz que Ana olhou para ele e disse assim, não, meu senhor,
não me tenha por uma mulher embriagada, mas eu estou abatida de espírito, o meu coração está angustiado, a minha alma está abatida, e eu vim aqui buscar a face do meu Deus, porque só Ele pode resolver o meu problema. A Bíblia diz que quando ela acabou de falar isso para o sacerdote voltou e disse assim: levanta-te, volte para a tua casa, e que o Deus Criador dos céus conceda o desejo do teu coração. A Bíblia diz que ela voltou, porque todas as coisas não acontecem no reino material, elas acontecem primeiro no reino espiritual, e Deus selou a vitória dela no reino espiritual. Então ela desceu daquele momento de oração de posse de vitória, e quando ela chegou na sua casa, ainda que ela teve que enfrentar a luta, porque a luta estava lá estava Penina, os filhos de Penina zombando dela, mas ela já tinha o semblante mudado, o coração mudado, porque ela recebeu uma palavra do Criador: a tua petição foi ouvida, e receba a tua vitória. A Bíblia diz que ela teve uma noite com seu marido, e depois de alguns dias, ela estava grávida, e alguns meses, ela concebeu e deu à luz a uma criança. Deus conhece o limite. Deus conhece o teu limite. Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele conhece a tua estrutura. Por que não falar de Agar? Por que não falar de Agar? A Bíblia diz que Agar era uma serva que, segundo a lei, ela poderia casar com Abraão. E a Bíblia diz que, segundo as regras, ela poderia também dar filhos. E a Bíblia diz que a promessa sobre a vida de Agar era de gerar filhos a Abraão também. A promessa não era só sobre o primogênito, sobre a vida de Sara. Mas se você pegar o capítulo 16 de Gênesis e começar a ler até o capítulo de número 21, você vai entender que Agar também tinha promessa de poder gerar filhos. E a Bíblia diz que num momento ela gerou filhos, só que ela não soube lidar com a situação, e por ela não saber lidar com a situação, ela criou um problema para si. Um problema ficou tão grave, que em um dia a Sara olhou para Abraão e disse: eu não quero mais essa mulher dentro da minha casa. Você pode fazer qualquer coisa, mas manda ela embora. Não quero mais ela aqui, acabou. Eu não aceito mais essa situação. A Bíblia diz que Abraão, ao amanhecer o dia, pegou água, pegou pão e disse: olha, vão embora, vocês não podem mais ficar aqui. Deus até fortaleceu o coração, porque ele estava temeroso em fazer aquilo. Deus disse: não tenha medo, faça o que tenha que fazer, porque você não pode ir contra a tua esposa. Faça o que você precisa fazer. A Bíblia diz que ele fez, mas eu quero te dizer, mandar Agar para o deserto não era sinal que Deus não estava na vida dela. E quando Agar foi para o deserto, Agar também carregava a promessa. O filho Ismael também tinha promessa. A Bíblia diz que a água acabou. A Bíblia diz que a comida acabou. A Bíblia diz que a situação ficou tão crítica que Agar pegou o menino e assentou ele debaixo de uma árvore, em uma sombra. E a Bíblia diz que em um tiro de flecha, ela se ausentou do menino para não ver o menino morrer. Porque ela estava no limite. Ela disse: acabou, não dá mais. Ou acontece algo ou o menino vai morrer, e eu não quero ver ele morrer. E ela se ausentou. Quando ela se ausentou, Deus, conhecendo a situação, a Bíblia diz que o anjo bradou dos altos céus e disse: Agar, não chores, porque eu, o Senhor, escutei o choro do menino, e ele não irá morrer. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela. E sabe o que ela enxergou? Um poço. A luta nos cega.
A luta cega. Já viu pessoa que quando está no meio da luta, ela fala assim: eu olho para frente só vejo o mar vermelho. Já viu essa frase? Eu olho para trás e vejo Faraó. Já viu aqueles que olham e dizem assim: eu não estou vendo nada, eu não enxergo nada, o negócio está complicado. Deus, eu não estou vendo. Já viu isso? Você sabe por quê? Porque a luta cega. Se você não tiver a percepção espiritual dentro da luta, a luta tem o poder de cegar. Agar, ela só enxergava a morte. Eu não quero ver, eu não quero presenciar. Mas a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. E quando Deus abriu os olhos de Agar, a Bíblia diz que ela enxergou um poço. E quando ela enxergou o poço, a Bíblia diz que ela foi automaticamente, tirou água e deu de beber ao menino, também bebeu. E Deus disse: esse menino tem promessa e não vai morrer, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está abrindo os teus olhos espirituais nesta noite. Os teus olhos espirituais estão sendo abertos. O Espírito Santo impulsiona a minha vida a dizer a você: Deus está abrindo os teus olhos espirituais no meio da luta, no meio da tempestade, no momento da adversidade, e aquilo que você não estava percebendo, você passará a enxergar. Deus está abrindo poço no deserto, Deus está montando uma mesa no deserto, Deus está trazendo à existência no teu deserto o que não existe pelo poder da visão. A tua visão, a tua percepção tem que mudar, e Deus está ativando a tua visão nesta hora. Assim como aquele moço chegou dentro da tenda e disse: homem de Deus, estamos perdidos, vamos perecer, vamos morrer. Maior é o que está com eles, está os cavaleiros, os cavalos. Nós vamos perecer, não temos situações, não temos como lutar nessa situação. O profeta olhou e disse: Deus, abre os olhos desse moço, abre os olhos desse moço. A Bíblia diz que os olhos do moço foram abertos, e quando ele voltou para a cena qual aterrorizou, ele olhou e para cada cavaleiro do inimigo, ele contemplou um anjo com a espada desembainhada, cavalos de fogo. Ele voltou para dentro da tenda com a visão diferente e disse: homem de Deus, com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. O que eu e você precisamos enxergar é que Deus está nessa peleja, Deus está nessa batalha, Deus está nesse negócio, e com eles está a estrutura humana, mas conosco está o Senhor dos exércitos pelejando a nossa causa. Deus vai abrir, Deus está abrindo a nossa visão. Colírio dos céus está sendo pingados sobre as nossas vistas. Se coloque de pé nesta noite. Eu quero encerrar com você de pé. Eu quero encerrar com você nesta noite para cearmos. Deus conhece o teu limite. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Deus, não dá. Quem sabe você chegou dizendo: Deus, não aguento mais. Eu preciso de uma intervenção. Eu preciso, Senhor. Quem sabe você está dizendo: Deus, eu já bati em tantas portas. Eu já bati em tantas portas. Eu já recorri a tudo que eu pude. E nada mudou a minha vida, nada mudou a minha história, nada mudou, nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que tinha uma mulher com fluxo de sangue, que ela tinha batido em tantas portas, ela estava no limite. Há 12 anos aquela mulher sofria de uma hemorragia, ela já não suportava mais, o seu corpo estava debilitado, ela estava fraca. E ela não aguentava mais, bateu em tantas portas e nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela presenciou que Jesus estava passando ali. E ela disse: se eu tão somente tocar, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso que se levante profeta para falar comigo. Eu não preciso que venha e coloque a mão na minha cabeça.
Eu não preciso que venham revelar a minha vida. Eu não preciso que venha fazer algo extraordinário e venha fazer barulhos para colocar eu em evidência. Não, eu não preciso de nada disso. Aquela mulher só dizia no seu coração: se eu tão somente tocar nas suas orlas, se eu tocar nas suas vestes, se eu conseguir somente fazer isso, eu serei curada. Eu quero te dizer que um ponto que nós precisamos entender é que Deus não tem que ficar exaltando ninguém. A exaltação é ego humano. Você e eu querer sermos exaltados para que as pessoas vejam a minha e a tua exaltação, isso é do ego humano, é querer mostrar para outras pessoas o que Deus está fazendo na tua vida. Isso faz parte do ego humano. Você pode até fazer isso e Deus vai entender, mas eu quero te dizer que o melhor de tudo é somente tocar nele. Se você tocar nele, se você ainda no teu anonimato, ainda no teu cantinho, ainda no meio de uma multidão que não está te percebendo, porque aquela mulher estava dentro de uma multidão que não a percebeu, e eu vou te provar isso. Você sabe por quê? Porque ela padecia fluxo de sangue, e uma mulher, quando estava nesse período de fluxo de sangue, ela não podia estar no meio das pessoas, ela era retirada, ela era considerada imunda, mas ninguém percebeu aquela mulher, mas ela estava ali olhando. Ele está passando, eu vou tocar nele. Ele está passando, eu vou tocar nele. E a Bíblia diz que ela foi e tocou nele, e quando ela tocou, a sua hemorragia cessou. Sabe o que vai mudar a tua vida? Não é ele te tocar, é você tocá-lo. Você sabe o que vai mudar a tua vida? Não é uma exaltação diante de todos, mas é você tocá-lo. Tocá-lo, tocá-lo, porque quando você tocá-lo, ele para. A Bíblia diz que ele parou, olhou para a multidão e disse assim: alguém me tocou, alguém me tocou. Os discípulos olharam e disseram: mestre, claro que alguém te tocou, a multidão te aperta, a multidão te oprime. Não estou falando disso. Todos estão fazendo porque um está copiando o outro. Mas eu quero te dizer que alguém me tocou, porque de mim extraiu, tirou, sugou virtude. Eu quero te dizer uma coisa: o que você precisa é da unção, é da virtude, é do óleo, é do toque fresco da parte de Deus. Quantos estão dispostos nesta noite a receber azeite fresco, a extrair da oliveira, a extrair dele a unção que despedaça jugo, a unção que quebra embaraço, a unção que traz a cura, a unção que traz a libertação, a unção que capacita. É isso que nós precisamos nesta noite, tocá-lo como nunca tocamos. Está no teu limite? Chegou no teu limite? Então corra para tocar em Jesus, porque quando você tocá-lo, algo diferente irá acontecer na sua vida. Amém? Levante suas mãos aos céus. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, Deus. Neste momento, Pai, junto com a tua palavra que acabara de ser ministrada, eu te peço, venha sobre a vida da tua igreja, venha sobre a vida dos teus filhos, venha sobre a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos nesta noite. E o Senhor que conhece a nossa estrutura e se lembra de que nós somos pó e sabe até onde é o nosso limite, e é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos e daquilo que necessitamos. Venha nesta noite e traga o teu bálsamo, traga o teu azeite, traga a tua unção, move
Move, Senhor, move aquilo que nós não temos como mover. Faça aquilo que nós não podemos fazer. Mude aquilo que nós não conseguimos mudar. Mas faça nesta noite. Venha com ação. Venha com a tua unção. E libera mais do teu azeite. Libera mais da tua unção sobre a nossa cabeça. E nós teremos, ó Pai, a renovação que precisamos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Deus está liberando essa unção sobre a tua vida. Ainda nessa unção, aplaude ao Senhor. Deus está mudando, Deus mudou, Deus transformou a tua situação. Receba essa palavra no teu coração. E que Deus te conceda a oportunidade de caminhar ainda mais algumas milhas diante dele. Amém? Pastor.